Então muita gente conhece o Espiritismo através da internet. As nossas palestras estão todas elas no YouTube, disponíveis também gratuitamente para quem tiver interesse, tá certo? A gente traz os DVDs e os CDs, mas só para ajudar na divulgação, para você ter um material para escutar e também para ajudar as casas que nos convidam, tá certo? Vamos para as perguntas aqui. Eu só recebi 3 perguntas. Tem mais alguma? Se tiver mais alguma, até eu terminar de ler aqui já vai dar tempo ainda. Nazareno, como ressaltados, todos necessitamos da decantada reforma íntima. No entanto, como empreendê-la? Bom, pessoal, tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma citação que é muito pouco conhecida em Kardec e muito interessante sobre o tema da reforma íntima. Eu não sei se vocês lembram, mas ele vai dizer que existe uma causa principal para quase todas as nossas imperfeições morais. Vocês lembram qual que é essa causa principal das nossas imperfeições morais? O egoísmo é filho dele. O orgulho também é filho dele. Quem lembra? Está no livro A Gênese, obra básica de Kardec. Vai dizer, se você puder mostrar aqui, Davi, lá no capítulo 3, item 10, é logo no comecinho da obra, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais, que a gente vai aprender também, que elas são como portas abertas, né? Manuel Filomeno de Miranda diz que são tomadas psíquicas ou plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos atrasados. E ele traz uma principal causa. E vejam, ele vai trazer essa informação curiosa, que é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie, que a gente vai ver ele citando em outras obras também, no Livro dos Espíritos, etc. Mas a gente não dá a devida importância. E, em verdade, quando a gente analisa, não é realmente os instintos de conservação, a gente vai ver ali uma fonte de uma série de excessos nossos, porque a gente tem a fome, temos a sede, temos o sono, temos o sexo, temos o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas tem um instinto muito importante, muito útil, que é o medo. O medo, ele é útil porque ele impede a gente de cometer loucuras, mas o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? Não é? O que é o egoísmo, a avareza? Não é medo, muitas vezes, da gente passar fome, passar privações, passar por necessidades, e a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, às vezes desnecessariamente tanta coisa. Não é? Desencarnamos e fica muita coisa para cá. E às vezes não é bom dar muitas facilidades para os filhos, a gente sabe disso também. É bom buscar cada uma porta estreita, não é? Aprender a trabalhar, ganhar seu dinheiro, valorizar. Não é? O filho recebe tudo de mão beijada, não é bom, normalmente não é bom. A gente atrofia os nossos filhos, dando tudo o que eles não precisam, enquanto que eles têm que aprender a se desenvolver. Então, o egoísmo é fruto do medo, muitas vezes a avareza. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer também que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, da gente não se sentir amado pelos nossos pais. E como nossos pais normalmente valorizam as pessoas que têm muito dinheiro, que são bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, agora também a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vários defeitos por causa do medo de não ser amado. O que é o ciúme? Ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima. E a gente tem medo de perder o ser amado. E o que é a inveja? A inveja, a gente vai encontrar a inveja também, o medo por trás da inveja. Porque aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca. Ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa usar a maledicência. Olha aí também outro defeito, por causa indiretamente do medo, a maledicência. Vai dizer, fulana, aquelas atrizes, aquelas atrizes de Hollywood, por exemplo, são lindas, elas são. A gente vai falar mal delas, vai dizer que elas usam drogas, vamos dizer que Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce, não é? E aquelas mulheres são lindas mesmo, elas têm cabelos maravilhosos, têm olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são jovens. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal, a gente fica ali sofrendo e tal. Então veja, a inveja por medo da gente não se sentir amado, a gente vai se achar baixinho, feinho, gordinho, etc. Vamos ver o que é ansiedade. Ansiedade tem vitimado tantos corações. Ansiedade não é o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece.
A gente esquece que a gente, em regra, esta é a regra, como está lá a da escolha das provas, no item 258 e seguinte, o Livro dos Espíritos, que em regra a gente programa as das principais provas morais que nós vamos passar aqui na Terra, não é? A gente sabe lá, morais, agora me confundi. O principal gênero de provas nós programamos antes de reencarnar. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio, dizem os Espíritos a Kardec. Então a gente programou a nossa reencarnação, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente não consegue fugir muito da programação reencarnatória, e a gente sabe que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. E a gente então só vai passar aqui na Terra pelas provas, pelas purificações que serão úteis para a nossa felicidade, porque o nosso destino é a felicidade. Então vejam que a gente compreendendo a doutrina espírita, a gente vai ter menos ansiedade. Vai ter muito mais coisa. A timidez, por exemplo, vocês fizeram poucas perguntas. A timidez não é qualidade, a timidez é defeito. Kardec pergunta, né, na questão 932 do Livro dos Espíritos, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E a resposta, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem que a palavra tímido em francês também serve para covarde, não é? Quantas vezes a gente está sendo omisso, conivente com o mal? Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então a gente vai ver o medo por trás de muito problema. Timidez é medo das críticas, a gente não sabe lidar com as críticas. Vou dar uma dica, já que vocês são expositores. Aristóteles, dizem que é de Aristóteles, traz 3 regras para nunca mais ser criticado na vida. Vocês querem aprender? É bem fácil, são 3 regras bem simples. A primeira é não diga nada, para que ninguém critique a sua fala, o que você disse. A segunda regra também é fácil. Não faça nada para que ninguém critique as suas ações. E a terceira regra é não seja nada, não seja ninguém, para não provocar inveja nas pessoas. Olha que coisa curiosa, não é? Eu falei isso e a primeira vez que eu falei numa palestra, um rapaz levantou um braço triste. Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, que é um Cristo, um Messias, conseguiu escapar delas, não é? Então a gente está vendo o medo por trás de tantas coisas. Nazareno, eu já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, meus amigos? É enfrentar ajuda, mas não é a melhor solução. Como é que a gente vai fazer para enfrentar? A gente precisa ter uma virtude. Que virtude vai ser essa? Uma dica, ela é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, não é? Então, com a fé inabalável, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita nos proporciona, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a mensagem espírita, então, é para a eternidade também. Nós sabemos, então, não é, que com a fé a gente vai ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, menos inveja, ser menos maledicente, ser menos tímido, menos covarde, menos ciumento, menos ansioso. A gente vai fazer a reforma de maneira muito bacana. Nazareno compreende perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Olha o Evangelho mais uma vez. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade possível no mundo de expiação e provas, e se habilitar para a regeneração, o conhecimento da doutrina espírita vai trazer tudo o que nós precisamos. Então, o Espiritismo, não é? Como Consolador prometido, vai lembrar tudo que Jesus nos houvera dito e nos ensinar muito mais. Nós sabemos tudo o que precisamos para a nossa felicidade. O resto é detalhe. Está no Evangelho, explicado à luz da doutrina espírita. E o autoconhecimento, que segundo a questão 919 do Livro dos Espíritos, a informação de Santo Agostinho, é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, o conhecimento que a gente vai ter no estudo da Casa Espírita, o estudo sistematizado, o estudo das obras básicas, o estudo do Evangelho, esse estudo também em pequenos grupos que a gente vai ter ali realmente falando, porque a doença sai pela boca. É coisa curiosa, os psicoterapeutas falam sobre isso, né? Quando aquela pessoa participa então do estudo do Evangelho, que ela conhece o Evangelho, ela quer colaborar, ela quer participar, e ela faz amigos, ela está lá com um problema, está com o dedão do pé machucado. Só que o outro
perdeu um filho, o outro está desempregado, enfim, e a pessoa esquece da sua doença e começa a atender o outro. Esses pequenos grupos, né, como tem na FEDEF, às quintas-feiras, 20 horas, o apoio à melhoria espiritual, o estudo do evangelho em pequenos grupos. Que coisa interessante. E o autoconhecimento, a gente vai ter muitas ferramentas. Eu tenho seminários sobre autoconhecimento, iluminação interior, tem palestrantes maravilhosos, como Alberto Almeida, um recente, pouco conhecido ainda, Marlon Reikdal, que estuda muito profundamente as obras de Joana de Anjos, é psicólogo também, junguiano. Vocês encontram também livros dele, inclusive vídeos no YouTube, entre outros que a gente vai encontrar, e outras ferramentas que a gente pode utilizar fora da doutrina espírita para promover o autoconhecimento e fortalecer a nossa fé para combater o instinto de conservação principal, que é o medo, que vai estar por trás dos nossos problemas, promovendo a reforma íntima. Então, o melhor passo para a reforma íntima, o conhecimento e o autoconhecimento através do estudo, tá certo? É muito importante para a gente. Os imortais superiores nos ensinam que o mal ainda predomina na Terra, porque os bons são tímidos. Como nós que aspiramos a sermos bons, poderíamos ousar mais, não é? Já dei umas dicas aqui, não é? Então a gente pode, fortalecendo a fé, a gente combater esse medo, essa timidez e ser como Jesus. Vejam que o modo do português que ele nos convida, ele não convida, ele determina aos seus seguidores. É ide e pregai. E foi repetido várias vezes, dezenas de vezes pelo Espírito Verdade. Ide e pregai. Ele não disse assim, ficai e esperai. Foi isso que ele falou? Não. Eu fico com inveja desses irmãos de outras denominações religiosas que vão de porta em porta batendo. E olha, meu senhor puder me dar licença, eu posso fazer uma prece na sua casa? Posso orar pelo senhor e sua família? E vão lá estudar o evangelho com a família. Um atendimento que a gente não tem feito. Então, o convite de Jesus, as coisas que ele mais repetiu, ele falou para os apóstolos até acrescentaram o batismo, né? Não precisava do batismo, não, né? Mas os apóstolos falam, Jesus não fala. Apesar dele ter sido batizado, cumprindo a lei, cumprindo a orientação de João Batista. Vejam a obediência de Jesus à Torá, a lei, todo o cuidado que ele vai dizer, quantas vezes a gente vai ter a referência, olha, está ali conforme Isaías, vai fazer tudo para agir conforme a lei, mas é claro, ele vai trazer o caráter progressivo da revelação, ele vai trazer coisas novas, ele vai aperfeiçoar a lei, e aí ele vai trazer informações novas, por isso que ele foi acusado, e ele teve que dizer, eu não vim destruir a lei, porque estava dizendo que ele veio destruir. Mas dar-lhe cumprimento, ou seja, dar-lhe a interpretação correta, então ele veio nos ensinar, e esses irmãos estão lá, indo e pregando, e nós, confortavelmente acomodados, esperando. A gente tem, vou até mostrar para vocês aqui, vocês sabem qual é o único programa de TV espírita em canal aberto que existe no planeta? Esse aqui, ó. Entre Dois Mundos, da Federação Espírita Brasileira, na FEB TV. É exibido numa TV que ninguém conhece, uma tal de Rede Brasil, não é TV Brasil, é Rede Brasil. Só 30 minutos, uma vez por semana, nos sábados, todos os sábados, de 13 às 13h30. E um dos diretores me disse, Nazareno, se a gente não arrumar um patrocínio, se a gente não arrumar uma ajuda de R$ 1.500 por semana, na época ele me falou isso, eu não sei como é que estão hoje, a gente vai ter que encerrar a exibição do programa, porque os espíritas não ajudamos. Então a gente deve ajudar mais. Eu tenho uma palestra chamada A Cura pelo Amor e pela Compaixão. Lá a gente estuda a importância da caridade, do trabalho voluntário, etc. Mas também a gente vai estudar que a gente não conhece, a gente não entende, por exemplo, o dízimo. Jesus fala que o pagamento do dízimo já é correto, está lá em Mateus 23. Eu trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém. Ele vai dizer, ele vai falar do endro, do dízimo, do endro, da hortelã e do cominho, temperos. Vai reclamar da atitude dos fariseus, mas vai dizer, importava praticar estas coisas, importava pagar o dízimo, mas sem omitir estas coisas. Quais são aquelas? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Tinha dízimo na época de Jesus, não criticou, não é? Então, nessa palestra a gente aprofunda esse estudo. Ele elogia o óbolo da viúva pobre. Viúva na época de Jesus não tinha pensão por morte, passava fome mesmo, pessoal.
E aí Jesus, em vez de dizer, não, a senhora não é para dar nada não, a senhora é para ficar ali, para receber uma cesta básica. Ele falou isso? Ele deixa ela doar. E vai dizer que ela doou mais do que todos ali que eles se encontravam, porque ela doou do que lhe faltava. Ou seja, a gente sabe na doutrina espírita que quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Eu vim para cá e falar com vocês aqui numa manhã agradabilíssima de inverno aqui em Brasília, não é? Normalmente com microfone, hoje não tem, não é? É muito fácil, quase não tem mérito. Agora, fazer como as mães fazem, acolhendo os espíritos, educando, amando, servindo, é muito mais. Já viram que todas as mulheres nos romances espíritas, as mulheres vão para o astral superior e os homens vão para o umbral, não é assim? É assim com Emmanuel e com Lívia. E tantos, André Luiz vai para o umbral, a mãe dele vai para uma colônia acima de nosso lar, e ela era dona de casa. Não tinha grande desenvolvimento intelectual. Veja a importância do desenvolvimento moral que nós precisamos alcançar. Não é tanto intelectual. Veja no livro Voltaire, o irmão Jacó, que é Frederic Figner, foi diretor da Federação Unida Brasileira. Um homem que conhecia a doutrina. Ele é atendido, sim, por Bittencourt Sampaio, por Dr. Bezerra de Menezes, não é? Está lá com o irmão Andrade, mas de repente ele vai ver um espírito chegado, trazido por pássaros. Ele acha que são pássaros, mas são crianças. E era uma senhora, a senhora M, no capítulo chamado Reencontro Emocionante, ele vai dizer que aquele espírito chega nimbado de luz, cercado de crianças que foram suas filhas, e ela foi uma professora humilde na terra, no Brasil, educadora. E ela vai para regiões que ele nem tem acesso, ele não pode nem entrar. Ela vai e ela não tinha nem conhecimento religioso. Não fala, ela foi professora e foi mãe de várias daquelas crianças. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Quanto maior o esforço, melhor. Veja o esforço de Paulo de Tarso, que é um homem gigante, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, com tantas dificuldades. Quando Emmanuel vai dizer que o trabalho dele seriam 30 livros, Chico fica pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um lápis. Será que papai, que vende bilhetes da loteria, vai tirar nossa sorte grande? Emmanuel capta o seu pensamento e diz, Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus, com confiança na providência divina. Isso é que é sorte grande. E a gente esperando favores, facilidades. Não virão. Não teremos privilégio. Não é justo. E a gente não consegue manter um programa de meia hora por semana, enquanto os nossos irmãos protestantes, os pentecostais, têm cadeias de televisão. E a gente ainda fala mal deles, a gente usa ainda a maledicência. Não é errado pagar o dízimo. O que é errado, assim, é a interpretação que eles dão às escrituras, pegando sobretudo o Antigo Testamento, esquecendo o Novo e falando da doutrina da prosperidade. Da teologia da prosperidade, que é bíblica, mas está lá no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Não é o que Jesus ensina. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, vem e segue. Ele não diz, eu vou carregar a sua cruz para você. Mas eles prometem riqueza, fortuna, saúde, não é? Emprego, eles prometem tudo, porque se você entrar na igreja, se você pagar o dízimo, Deus vai lhe abençoar com muitas riquezas. Como o povo está querendo é isso mesmo, não está buscando os bens espirituais, eles estão oferecendo o que o povo quer. Infelizmente é o atendimento da demanda e da oferta. Então eles fazem de coração, porque eles acreditam na teoria da prosperidade. Eles normalmente não fazem por maldade, não. Tem, claro, gente equivocada em todo lugar, inclusive na doutrina espírita. Então vejam, eles estão fazendo um trabalho imenso, levando o evangelho de Jesus, salvando vidas, onde se instala uma igreja, diminui violência doméstica, diminui violência sexual, diminui dependência química, alcoolismo, diminui suicídio, tudo melhora, porque eles estão levando ide e pregai. E a gente não ajuda. Aí tem os velhinhos de um tempo. Para entender velhinhos de um tempo, eu precisaria explicar. Mas tem um contexto especial. Era Páscoa em Jerusalém. Era exploração do público. Eles estavam vendendo animais do templo, caríssimos. Recusavam os animais das pessoas pobres que iam ali, porque não prescreveu todos os 613 rituais que a Torá recomenda para centenas deles só sobre o sacrifício de animais. As pessoas traziam moeda de longe do seu país, ele não aceitava no templo, só aceitava moeda do templo. E em Jerusalém, na época da Páscoa, que ficava assim lotada, o câmbio estava arbitrário. Estava 10 vezes mais caro do que o normal. As pessoas pobres não podiam nem trocar o dinheiro para fazer a oferta, que era obrigação, segundo a Torá. E ficavam com sentimento de culpa, e Jesus, claro, se revolta. Não eram vendedores, eram vendilhões do templo. Eram especuladores, exploradores do povo.
Precisaria explicar mais tempo com isso aqui, né? Haroldo, inclusive, fala que foi até um simbolismo, uma interpretação simbólica, como existe também em Atos dos Apóstolos e outros. E é doutrinar a gente ajudar. Olha aqui o que diz o Livro dos Médiuns, segunda obra desconhecida pelos espíritas. No capítulo 30, Kardec apresenta um regulamento da Sociedade Parisiense dos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E o que é que diz lá? Claramente, todo centro espírita devia usar esse modelo. É o que ele propõe. Artigo 15. Para se prover as despesas da sociedade, os sócios titulares pagaram uma cota anual de 24 francos. E os associados livres, aqueles que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares pagaram, além disso, 10 francos de joia de entrada. Essa é como se fosse um clube, você tinha que pagar para entrar. Então pagava. Quanto é 24 francos? Eu não sei, meus amigos. As Franças hoje são euros, não são nem francos mais. E a despesa da Sociedade Parisiense era mínima, porque era só o aluguel, e o Kardec ainda ganhou uma doação muito grande, que pagou vários anos de aluguel da sociedade. Então é doutrinário a gente ser associado à nossa casa espírita. Então a gente tem que ajudar. Assim a gente vai fazer uma divulgação maior. Como é que a gente vai ajudar se a gente não ajuda? Eu não gosto nem de perguntar, porque quando eu pergunto quem é sócio, levante a mão, eu fico com vergonha depois do público. Porque pouca gente levanta. Eu não vou perguntar para vocês. Porque toda vez que eu levanto, eu fico deprimido. Está em Kardec que a gente deve ser sócio da nossa casa espírita. Eu sou sócio da Comunhão Espírita de Brasília, sou sócio da FEDEF, sou sócio da Federação Brasileira. Ajudo também o Clube Amigos da Boa Nova, que tem a TV Mundo Maior, que produz filmes. Eu colaboro sempre que eu posso com os filmes espíritas também. Ajudo a Associação Estação da Luz, que faz filmes espíritas também, sou voluntário de lá. Ajudo também trabalhos sociais, ajudo o Fraternidade Sem Fronteiras, os Médicos Sem Fronteiras, ajudo... O que mais? O Brasil Sem Aborto, também colaboro mensalmente, com valor. Ajuda o Instituto Vida Bezerra de Menezes, que eu também colaboro lá no Areal, em Águas Claras, uma casa dedicada à defesa da vida. E ajuda o que mais? O Clube Amigos da TVC e da FEB TV, que a gente ganha um DVD, e também colaboro mensalmente também lá com a febtv.com.br. Sobretudo instituições de divulgação do espiritismo. Meus amigos, eu não estou me ufanando não, porque se eu somar tudo isso, é 50 aqui, 100 ali, 200 ali, não dá 10% do meu salário. É menos do que o dízimo que eu ia pagar na igreja católica ou na igreja protestante. Porque lá, se você vender uma casa, se você ganhou 100 mil reais na venda da casa, você tem que dar 10% do seu ganho também. É do salário bruto. Eu ganho bem, não sou um rico não, mas ganho razoavelmente. Sou funcionário público no final de carreira. Trabalho na Polícia Federal, né? Sou papiloscopista, não é? A gente ganha como agente, como escrivão, não é os tops como delegado e peritos criminais federais, não, mas... E eu dou menos que 10% do salário. Meu salário da minha esposa não dá. É menos que isso. Mas eu sei que esses 50 reais, esses 100 reais que tem aqui, tem ali, vai fazer muita diferença para aquela casa espírita. Porque não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, muitas vezes, no final do mês. Tem casa espírita nessa situação. Então a gente não ajuda. E por isso a gente não divulga a doutrina espírita. E o comando do Cristo é: ide e pregai. Não perguntou, não. Está mandando ir e pregando, anunciar aqui. Não é? O Espírito Verdade vai repetir dezenas de vezes. Ide pregai, ide pregai, ide pregai, ide se proscrever escudo do bezerro de ouro, e o de Deus os guia, ide pregai, e depois levai a palavra divina. Ide, arme-se de decisão e coragem, o arado está pronto, a terra espera, arai. Meus amigos, não é? A gente sabe que a cada um segundo as suas obras. E eu lembro que eu teria me suicidado se eu não tivesse conhecido o Espiritismo. O que eu fizer para o Espiritismo é muito pouco, o que eu fizer ainda é pouco. Porque eu não estaria hoje aqui com vocês se não fossem as obras organizadas. Se não fosse a divulgação de Allan Kardec e o trabalho de Francisco Cândido Xavier, porque aqui a gente conhece o Espiritismo. Eu viajo para o exterior. Eu dou palestras fora do Brasil, falo outros idiomas também, porque eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia. Não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, né? Então, onde você for, tem cearense, né? E eu tenho facilidade com o inglês. Então, a gente visita, meus amigos, lá para visitar uma casa espírita, você tem que viajar às vezes 5 horas de carro para poder chegar na casa espírita. Você quer fazer um tratamento espiritual? Não consegue. Então, até uma participante aqui, a Adelaide, me falou...
Edline me diz, Nazareno, lembra também que tem um estudo à distância, tem o EAD, não é? O estudo à distância também que você tem na Federação Espírita Brasileira. A Comunhão Espírita de Brasília também desenvolve lá com o companheiro Alaciel Maia. O trabalho é excelente. Agora estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em profundidade. Tem um estudo, você faz a hora que você quer, você acompanha. Você tem lá o estudo aprofundado também. Então a gente tem na internet, tem o canal da FEB TV, chama Gotas de Luz. Você paga R$7 por mês, R$10 por mês, é muito pouco. E você tem acesso a centenas de vídeos lá que não estão disponíveis, mas tem dezenas de milhares disponíveis também. Mas que bom que a gente puder colaborar, que bom a gente poder ajudar a nossa Casa Espírita, ajudar a nossa federativa, ajudar o Consolador. Como é que a gente vai ajudar se a gente nem se esforça? Então é importante que a gente lembre disso. Que não adianta estar só fazendo o estudo do Evangelho, nos tornando os novos doutores da lei dos tempos modernos e não cumprir a missão do Espiritismo, porque é a reforma moral da humanidade. Ele tem que chegar para poder promover a reforma. Se a gente não leva. Então, vamos lembrar disso, vamos estudar esse assunto com mais profundidade e vamos ajudar os nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, que eles estão fazendo um trabalho que a gente não está fazendo. E vamos agradecer pela existência deles. Agora, vamos também ser gratos a essa doutrina. Quantos benefícios ela me proporcionou, quantos amigos. Não tem preço o que ela me dá. Então, a gente lembrar disso também nas nossas colocações e melhorar a divulgação, como foi questionado aqui também. Combater a timidez. E a última pergunta. Depois, quem quiser saber mais desse assunto, tem a palestra Cura pelo Amor e pela Compaixão. Tem tanto em DVD como em CD, como também tem todas elas no YouTube. Basta procurar no canal Nazareno Feitosa. Tem mais de 700 vídeos, só os nossos lá. Qual a maior necessidade do palestrante espírita e qual deveria ser sua maior qualidade? Bom, eu acho que a necessidade maior, como todos os demais, tem no livro Consolador, de Emmanuel. No item 255, Emmanuel pergunta, devemos nós espíritos praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E ele vai dar uma resposta surpreendente. Ele vai dizer que o preceito fora da caridade da nossa salvação é muito claro para a gente perder tempo com isso. Tem que fazer a caridade material. Não é? Agora vai dizer que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, eles encarecemos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material, mas ele vai dizer que isso já aconteceu, os erros em outros templos, em outras igrejas, esquecendo a iluminação dos espíritos. Então, o serviço da cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva. Eu concordo com o Emmanuel. Então, seria a nossa evangelização. E para estudar o Evangelho, nada melhor do que a chave que o Espiritismo nos proporciona, não é? E a gente sabe que onde tem mais sofrimento é mais, e a maior qualidade, a maior qualidade, como diz o Livro dos Espíritos, da maior virtude é a caridade, mas é sobretudo a virtude que é exercida desinteressadamente. É aquela que quando a gente vai fazer, não faz para querer uma recompensa, uma gratificação, para agradar a Deus, para não ir para um umbral, com medo de ir para um umbral, etc. A gente faz porque a gente quer agradar, né? Porque a gente já se tornou virtuoso, a gente faz sem esperar nada em troca. Essa é a maior virtude, é a virtude praticada sem o interesse pessoal. A gente pode fazer o bem, mas não ser tão virtuoso ainda. Mas devemos fazer o bem, porque um dia a gente vai se tornando mais virtuoso. Onde é que tem mais sofrimento? Diz o Livro dos Espíritos que, fora do corpo físico, os sofrimentos no mundo espiritual são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. E o homem que foi feliz na Terra lamenta a felicidade que deixou ao sair daqui. Eles dizem que não, porque a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da Terra. Questão 965 e 313 do Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel nos convida. O Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a da sua própria divulgação. Está aí Paulo também, Paulo Estevão, dizendo que a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente diferente. Trouxesse quem? O Cristo no íntimo, não é?
Então, a gente deve colaborar. Errado são as indulgências, são as preces pagas, não é? A doutrina da prosperidade, tudo isso é errado. Mas a gente deve colaborar, sim. O Espiritismo, inclusive, não remunera seus dirigentes, seus profetantes. Nós somos voluntários. As casas muitíssimo grandes são raríssimas e têm funcionários, o que é muito bom, porque Kardec vai dizer, em vez de esmolas, dai salários, não é? É a única religião que eu conheço que não remunera os seus dirigentes. Então a gente fala até com mais isenção, porque quando você vai fazer um debate com um pastor, com um padre, você vai argumentar, como diz Severino Celestino da Silva. Ele também faz um trabalho interessante, apesar que ele usa um método muito difícil. Ele usa a reversão. Ele vai tentar pegar o texto em grego, como está no Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em grego, um grego antigo, grego koiné, e vai tentar descobrir a palavra em hebraico, e vai fazer a tradução do hebraico para o português. É possível fazer isso? É mais um método? Mas é um método perigoso. Então, Haroldo não adota esse método. O pessoal do NEP prefere o método tradicional da gente fazer. Vamos ver como é que Kardec faz o estudo das escrituras? Então, esse seminário de Saulo César vocês encontram na internet. É o estudo do Novo Testamento e o método de Kardec, aliás, as diretrizes de Kardec, porque método é uma coisa que você tem que observar sempre. Diretrizes são regras que ele vai usar, não é? Então, esse é o título do seminário, foi feito na Federação Espírita de Goiás. Muito bom. Excelente, aliás. E ele vai trazer várias perguntas de livros espíritos que fundamentam, não é, a 614, a 621, mostrando que a lei de Deus está na consciência e que Jesus é o tipo mais perfeito. Então, o fundamento é no livro dos Espíritos. A gente tem a lei de Deus, o livro é a consciência e o professor, que é Jesus. Só que a gente precisa conhecer mais desse professor, é claro, né? Está ali o Novo Testamento, ele vai fazer o estudo aprofundado disso aqui, não é? E aí ele vai fazer, olha como é que Kardec é isento. Assim, quando você está falando com um pastor, com um protestante, você vai dizer, olha, eu sou mais isento do que o senhor. Porque eu posso mudar de ideia, porque eu sou espírita, eu sou voluntário, eu não sou remunerado por isso. Se o senhor for padre ou pastor e tiver que deixar a sua igreja e seguir, por exemplo, o espiritismo ou outra doutrina, o senhor vai perder o salário, vai perder o dízimo que o senhor ganha, o percentual do dízimo que o senhor ganha na sua igreja. Então, é diferente, não é? Então vejam que às vezes também eles estão defendendo o interesse pessoal. Por isso, às vezes, que são tão aguerridos e batem no espiritismo. Mas a gente tem que entender, não é? Aí ele vai perguntar, veja a isenção do codificador. Qual a utilidade, de uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus pregava a miúde, né, frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares que a gente não conhece. 2000 anos atrás. Não é? No Oriente, nós moramos no Ocidente, completamente diferente a cultura. Pode vir para cá, Davi. Faz-se mistério, faz-se importante agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são as que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Então a gente até tem o conhecimento do Evangelho aí fora, mas mal compreendido e muito menos vivido, inclusive por nós. Então a importância de voltar às Escrituras e entender o trabalho gigantesco de Jesus, não é? Então a gente tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, já falamos isso aqui. Quais são as diretrizes que ele vai usar? Vocês vão encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele parte da onde? Da onde é o ponto de partida de Kardec? É sempre o texto bíblico. Então, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver ele trazendo citações bíblicas, Mateus, Marcos, Lucas, vai trazer também do Antigo Testamento, mas é mais raro. Aí ele vai fazer o quê? Vai correlacionar versículos. Então, num capítulo, por exemplo, lá o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, vocês vão ver Kardec pegando versículos de várias partes. Vai terminar, inclusive, com a parábola dos talentos. Vai falar sobre Jesus e Zaqueu. Vai trazer lá também a parábola do mancebo rico, que era muito apegado aos bens terrestres, que ele vai estudar o apego. Então vejam que ele vai pegar várias citações do Evangelho e às vezes, normalmente de vários evangelistas. Porque é muito necessário você fazer isso. Porque imagine, quando a gente lê só Mateus, e a gente tem esse erro de ler só Mateus. Porque o seguinte, o Marcos é o mais resumido, né? É o proto-evangelho de Marcos, ele é muito narrativo, ele tem muitos erros, inclusive em grego, tem muitos erros de concordância, etc. Percebe a rusticidade desse evangelho. E o de Lucas, várias vezes vai trazer muitas informações que não estão nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João.
E já o de João é completamente diferente, ele não é sinótico. Sinótico é quando você coloca do lado, vê sinótico, é a mesma coisa. Você olha, você pensa que é a mesma coisa. Então Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O de João não é. O de João é esotérico, é diferente. E usa expressões que você tem que ter um conhecimento. E o verbo era Deus. Mas o que é verbo? Então, tá lá, tá logos. Aí logos já tem uma outra interpretação, vai uma confusão danada. Para você entender João, você tem que ter muita base. E é muito importante João, porque João fala do encontro de Jesus com Nicodemos, da reencarnação. Então, vários temas importantes, muitos. Muito importante também estudar João. Mas vejam que lá, quando você vê o convite de Jesus a Pedro, como é que a gente acha que foi? Quando vai em Mateus, é só chamando. Diz que Jesus chegou lá e vem e segue-me. Farei pescadores de homens. Você vai em Marcos, também é desse tipo, bem curtinho. Vai em Lucas, não, Lucas conta tudo o que aconteceu. Que Jesus prega. Não é? Que vai pedir para Pedro lançar as redes no barco. Aí Pedro diz, Senhor, passamos a noite, parece que não pegamos nada. Aí quando ele faz, tem a chamada pesca milagrosa, às vezes falta se romper. E aí naquela hora que Senhor, onde tu fores, nós vamos te seguir. E aí ele vai dizer que farei vocês, não é? Pescadores de homens. Então você tem que ler os outros evangelhos. Tem algumas obras também, aliás, aqui eu esqueci de recomendar, lá na Comunhão também tem um estudo aprofundado da doutrina espírita, o ESAD. Eles têm lá, além das obras de André Luiz, estudo de sexualidade e espiritismo, tem também cristianismo e espiritismo, com o Jefferson Belomo e a sua equipe. O Jefferson faz um trabalho mais de historiografia, mais a parte científica mesmo do estudo das escrituras. Mas também tem lá o Sérgio Castro, junto com Douglas Frazão, tem lá também o cristianismo e espiritismo, mais voltado mais à parte mais evangélica, voltado mais à informação do espiritismo. Vocês também podem se matricular lá, eles abrem, inclusive vai abrir as inscrições agora no semestre e participar desses cursos que você também vai poder aprofundar lá, se você quiser conhecer com o Sérgio Castro, Douglas Frazão, ou se quiser mais a parte de historiografia, que é diferente, que vai desconstruir muita coisa que a gente conhece hoje, vai até abalar um pouquinho a fé de algumas pessoas. Você vai lá também para o grupo do Jefferson Belomo, também, que é o coordenador geral do ESAD, tá certo? Lá na Comunhão Espírita de Brasília. E eu ia falar de mais alguma coisa que eu esqueci agora. Mas vamos em frente, depois eu lembro. Então, relaciona versículos, considera o contexto judaico da segunda revelação. Então, como era o contexto do povo judeu na época de Jesus? Então, Kardec vai entender que havia os tempos, Jesus falava conforme os tempos, a época e os costumes. Ele aborda aspectos da linguagem também, que era diferente nossa. O Haroldo tem um trabalho profundo sobre esse assunto. Assistam as palestras dele, são muitíssimo boas. É um dos palestrantes prediletos meus da atualidade. Ele também agrega a contribuição dos espíritos. Então, em quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a instrução dos espíritos, não é? A instrução dos espíritos é o quê? São psicografias que a gente vai perceber, inclusive, que aqueles espíritos que estavam trazendo a mensagem, eles estudaram as escrituras. E o mais importante, ele deduz consequências práticas. Porque não adianta a gente virar um doutor da lei para ficar discutindo, fazendo polêmica, dividindo o movimento espírita, em vez de praticar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai utilizar todos esses métodos, então, não é? Vai a partir dos textos bíblicos, ele vai usar vários evangelistas, vocês vão ver. Então, o trabalho gigantesco desse homem, como é que esse homem fez isso? Não tinha computador, não tinha copiar e colar, não tinha máquina de escrever. Era no bico de pena. E esse homem estudou os evangelhos. Vai lá verificar. Vai estudar aquele trabalho. Aquele é um trabalho hercúleo dele. Tem o trabalho dos espíritos, mas o trabalho de Kardec foi imenso no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que esse homem conseguiu fazer tanta coisa? Aprofundar cada tema daquele. E a gente vai ver, então, que ele usa essa diretriz. Então, ele parte sempre do texto bíblico. E aí, utilizando uma lente especial. Qual é a lente especial que ele usa? É a lente da doutrina espírita. Então, tudo que a gente vai olhar, a gente vai fazer a interpretação da Bíblia à luz do Espiritismo. E não o contrário. Não vamos fazer interpretação do Espiritismo à luz da Bíblia. Não.
É diferente. É a terceira revelação que traz mais elementos para você analisar. Então, quando ele chega, por exemplo, no capítulo Moral Estranha, aquelas frases atribuídas a Jesus que são estranhas, porque parecem contradizer os seus ensinamentos, ele vai, como nós vimos aqui, ele vai pesquisar o que os historiadores, os pesquisadores... Se ele tivesse hoje, como a gente tem tantos recursos, a internet, Ctrl+C, Ctrl+V, deletar, não é? E poder pesquisar. E hoje a gente tem tanta facilidade de encontrar esse material. Tem até os núcleos aqui no Brasil, não é? As pessoas que moram fora do Brasil, como tem dificuldade de ter acesso a uma casa espírita, a gente nem valoriza. A gente nem frequenta a casa espírita, nem valoriza. Então, a importância da gente prestigiar, da gente estar também prestigiando as palestras, doando fluidos também para o trabalho da espiritualidade. E as pessoas lá fora querendo, às vezes, um tratamento espiritual, não consegue fazer, ou tem que fazer somente à distância. Funciona também? Funciona. Mas não é muito melhor essa pessoa poder participar? Poder estar recebendo a vibração, etc. Estar aqui nesse ambiente preparado pelos espíritos que se dedicam à divulgação do espiritismo? Então a gente tem, não é, compreender o trabalho. Kardec faz esse estudo, né? E aí vocês vão encontrar muito material na internet, com aqueles, sobretudo aqueles do Portal C, etc. Livros também, para a gente estudar. Mas a gente vai ver o trabalho de Kardec buscando então as escrituras, e hoje a gente pode o quê? Também nos grandes rabinos. O que os rabinos judeus falam sobre esse assunto? Então tem isso. Quando Haroldo começou esse trabalho, ele foi autorizado pela Federação Brasileira, eles foram viajar no Israel. Eles trouxeram 1 tonelada de livros, quase 1 tonelada de livros. Então, tem uma biblioteca montada, não é? Está à disposição. Então, a gente tem esse material para poder pesquisar. E muita coisa, ele perdeu tempo estudando, quando bastava perguntar aos pesquisadores do judaísmo, aos historiadores, os grandes mestres, rabinos daqui, inclusive no Brasil, que já trazem aquele conhecimento, já trazem a interpretação adequada. E outra coisa que Saulo vai dizer é que percebe que os espíritos que deram mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sabiam do que estavam falando. Eram espíritos que sabiam a tradução, e ele vai trazer como temos contribuições importantes. Vai trazer, inclusive, coisas que aparentemente estão em equívoco nas obras de Emmanuel, e a gente vai ver que, quando pesquisa um pouquinho mais, vai encontrar fundamento para Emmanuel. Vou mostrar aqui uma passagem para vocês curiosa, de uma tradução, que é muito traduzida para terremoto, e Emmanuel diz que foi uma tempestade. E aí, quando vão pesquisar, tem a mesma palavra sendo utilizada para tempestade também, não só para terremoto. Então, várias contribuições. Esse pessoal lá do Portal C, eles estudaram esses livros. Estão estudando há 2000 anos. Paulo Estevão, Renúncia, vários. Parece que só no livro há 2000 anos encontraram mais de 200 evidências históricas na obra. Informações lá que a gente vai ver. As ruas de Corinto, diz o livro que as ruas de Corinto eram de mármore. E aí só hoje, nas pesquisas científicas de historiografia, vão descobrir que encontraram realmente ruas de mármore. Tem esses registros de a cidade ser riquíssima. Então tem informações, até a datação que Emmanuel traz é diferente dos autores tradicionais. Então, quando Emmanuel traz o calendário, por exemplo, da vida de Jesus, é diferente do calendário tradicional, que todos os historiadores adotam. Aí eles vão pesquisar. Teve um historiador alemão que fez uma tese de doutorado, que eles têm a microfilmagem, que ele vai trazer exatamente as datas trazidas por Emmanuel. Como é que Chico Xavier, uma pessoa pobre, que só estudou até a 3ª série do 1º grau, cuidando de não sei quantos irmãos menores, de sobrinhos e filhos do 2º casamento de seu pai, eram 15 filhos, incluindo ele. E ainda tinham sobrinhos. Só ele e o pai trabalhando, o irmão José Xavier desencarna. E este homem vai ter acesso numa cidade pequenina, Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, naquela época antiga que não tinha internet. Como é que esse homem ia ter acesso a tanta informação? A pesquisa que só hoje a gente tem acesso. Às vezes só em inglês. Às vezes só em alemão. E aí é uma prova de quê? Da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Se a gente conseguir realmente demonstrar, tem gente até que bate Emmanuel, a gente respeita. Tem gente que não concorda com as obras de André Luiz. Isso é outra história, não é? E mostra que estão diferentes dos historiadores, mas se você for pesquisar a fundo,
Emmanuel sabe o que está falando. Então Saulo vai dizer, olha, a gente vê vendo coisa que é diferente de Emmanuel, e quando a gente vai achar que ele está errado, vai ver, Emmanuel está certo. Ou pelo menos tem um fundamento para dizer que ele pode ter razão. Porque, claro, a gente não tem como saber o passado. E não é essa, como vimos aqui, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. Mas eles vão trazer elementos para a gente estudar mais, e sobretudo o Evangelho de Jesus. Então, nas mensagens dos espíritos da codificação, não eram quaisquer espíritos, eram espíritos que Kardec selecionou ali a mensagem para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles sabiam, eles conheciam também os textos. E como a gente vê o Asclépios, não é lá em Obreiros da Vida Eterna, trazendo um pérgamo, eles estudam no mundo espiritual as Escrituras. Eles sabem tudo? Não sabem tudo. Por isso que o patrão dessa casa, aliás, que era um literato, não é, meus amigos? O imortal da Academia Brasileira de Direito, um homem que se dedicava ao estudo, escrevia com perfeição. Como é que aquele homem, não é, que é o patrão da casa, ele não vai se espelhar nele e também estudar? E dizer, poxa, eu tenho que acompanhar o patrão da casa, tem que prestigiar o estudo, porque também ele vai me fortalecer a fé para combater o medo e combater as imperfeições morais desse instinto de conservação. Tudo isso, né? Então a gente sabe que é importante o estudo, e aí os espíritos estão estudando o mundo espiritual. Emmanuel frequenta lá estudos das escrituras sagradas, consideradas sagradas, né? pelos cristãos, pelos judeus. Então a gente ter esse cuidado, esse carinho com o Evangelho, um olhar diferente, e perceber que muitas daquelas obras, por exemplo, o Haroldo, ele vai trazer uma afirmação audaciosa. Vai dizer que quando Humberto de Campos traz o livro Boa Nova, e que diz que ali é folclore do mundo espiritual, que são as informações também das tradições do mundo espiritual, é assim que Emmanuel também se refere. As tradições são o quê? São as crenças, os conhecimentos que tem no mundo espiritual sobre aquele assunto. Não é? Então, não quer dizer que aqueles espíritos não são espíritos puros, não. Espíritos puros é que detêm toda a verdade. Mas nessa faixa de evolução que eles se encontram, já tem mais elementos do que nós. Tem informações que a gente desconhece. E quantas vezes naquela série Boa Nova, que nós falamos aqui, que tem lá no Portal C, tem os DVDs, mas você pode assinar o canal e acompanhar lá. Tem palestra do Haroldo só sobre o livro Boa Nova. Inclusive Maria de Magdala com uma beleza impressionante, sobre a negação de Pedro, vários assuntos. E vai Humberto de Campos, por exemplo, trazer informações. Esse folclore não é somente o conhecimento popular, dos mitos, das alegorias. Haroldo acha que não, que ali também são informações verídicas. Que a obra Boa Nova não traz só elementos, não é, de cunho moral, mas que traz também informações históricas ali. E a gente vai descobrir ali, por exemplo, aquela história, Jesus tinha irmãos? Está lá no texto bíblico, dizendo que Jesus tinha irmãos, e a tradução está como irmãos. Só que Humberto de Campos vai revelar que, na verdade, eram primos. E ali vai trazer a informação detalhada. Quem eram os primos de Jesus? Porque diz que ele era tão querido e acompanhado por aqueles primos. E a palavra primo é a mesma palavra que é utilizada também como irmão. Então, tradutores reconhecem isso e fica essa discussão, Jesus tinha irmão, não tinha? Com a história de Jesus ser filho único, de ser o próprio Deus, aí aquela confusão toda, né? Que a gente vai ver de Deus é único, aí criar a Santíssima Trindade, uma série de dogmas, uma série de teologias que fazem as pessoas deixar de crer. Pessoal, como é isso? Deus é um só ou são três? Aí não, o Antigo Testamento diz que Deus é único, aí como é que Jesus é divino? Aí tem lá o Concílio de Nicéia, aí tiveram a discussão, Aríodo defendendo que Jesus era um homem extraordinário, mas era homem. Aí o povo, a outra parte, não, Jesus era divino. E aí acabou vencendo a outra corrente e se estabeleceu na Igreja Católica. Que, meus amigos, se vocês repararem, o que a gente fez de errado com a Igreja Católica? Nós, no passado mesmo, nós estamos aqui, não é por acaso, nós temos que reparar os nossos erros. As pessoas não tinham acesso às Escrituras. Ninguém tinha a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia. Na época de Eurípides Barçanufo, o padre da cidade, diante da extrema grandeza moral daquele homem, um extremo católico dedicado, ele vai permitir que ele estude a Bíblia. Mas as missas eram em latim. O padre ficava de costas para o público. Por isso que vem a reforma. Tem que vir Lutero para dizer, não, nós temos que ter acesso às Escrituras, e vai traduzir do grego. Vai traduzir, do grego ele não mexeu não, ele vai traduzir do hebraico a Bíblia
né, o Antigo Testamento. O grego ele normalmente deixa quase na íntegra e vai traduzir e vai colocar no vernáculo comum, vai traduzir para o alemão. Nós tivemos o Kardec, muita gente defende, inclusive Divaldo, que Jean Hus, não é um dos grandes missionários também de Jesus, que morreu queimado por defender o quê? O estudo do Evangelho, da Bíblia em tcheco, porque era contra as indulgências. Quanta coisa errada a gente fez, a gente dominou o conhecimento de Jesus e trancafiou, só quem tinha acesso eram os iniciados. Porque realmente você é temeroso, temerário você também vai estudar a Bíblia sem ter nenhuma base. A pessoa, como é que é esse negócio aqui? A Bíblia está contraditória, o Antigo Testamento está diferente do Novo Testamento, não é? Tem até pastores, o Caio Fábio vai dizer, olha, se a pessoa quiser interpretar achando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento ambos estão vigorando, tem que ser interpretado no contexto de hoje, é esquizofrênica. Ele vai chegar até a dizer, olha, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Olha o que ele vai dizer. Então, não é que seja a Bíblia, mas é a interpretação equivocada da Bíblia. Então, a igreja, com receio disso também, teve o lado positivo, mas o quê? Trancafiou e tinha os doutores para dizer. Então, eles tinham lá as bulas, eles tinham as súmulas, eles não tinham, na verdade, os textos, o público não tinha acesso. Só com a reforma, e na Alemanha vai começar esse processo, agora recente. Tem poucos séculos a reforma protestante. Então, quantos milênios a gente ficou dominando o povo, criando inquisições, as cruzadas. E aí nós tínhamos a Bíblia, nós tínhamos o Evangelho de Jesus, mas nós interpretávamos da maneira equivocada. Vamos fazer guerra, porque está lá em Jeremias, Deus o quer, que é para conquistar, para destruir. E aí pega um texto antigo e justifica. A Bíblia vai permitir que você faça isso. Quando vão atacar o Espiritismo, eles pegam lá para os trechos do Antigo Testamento, né? Por isso que eu digo para os meus amigos pastores, eu tenho 2 irmãs que são protestantes, eu digo, olha, minha irmã, na dúvida, fica com Jesus. Eu não fico com Paulo, não fico com Isaías, fica com Jesus. Porque o ensinamento dele é superior aos demais. É superior. Aí muita gente vai dizer, olha, a gente não conhece o cristianismo, nós conhecemos o cristianismo paulino, porque a gente tem as informações de Paulo. E aí vão acusar Paulo também de traição. Então vejam a confusão que dá na cabeça das pessoas. Quantos vão se tornar incrédulos porque não compreendem as escrituras consideradas sagradas? Eu conheço, não, eu não vou ler a Bíblia não, porque eu não entendo nada. E é complicado. Por isso que eu digo, leia os evangelhos. Vai aqui Mateus, Marcos, Lucas, ou João. Porque é diferente. É diferente. E a fala de Jesus tem que ter uma supremacia. Será que Jesus não é superior a Paulo? Não é superior a Pedro? Não é superior aos demais profetas da antiguidade que viveram muitos milênios antes dele? Claro que é, dentro de outro contexto. Então vejam a importância de seguir o método de Kardec, de ter essa consciência que precisamos estudar para ajudar os nossos irmãos católicos, para ajudar os nossos irmãos protestantes, pentecostais também, porque eles estão sendo vítimas de erros de tradução, de erros de interpolação, de adulteração e de interpretação. Então não viemos só para nós. A doutrina espírita não veio para os espíritas somente, não, pessoal. Não era para a doutrina espírita se tornado mais uma religião. Não era esse o objetivo. Tanto que na Sociedade Parisiense dos Espíritas, Kardec tinha judeus que participavam, muçulmanos, protestantes. Ele dizia que a pessoa pode ser católico e espírita, protestante espírita, muçulmano espírita, porque o espiritismo são as leis que estão na natureza. É a religião da lei da natural. A reencarnação é uma verdade biológica, daqui a pouco vai estar comprovada cientificamente. Já tem evidências, não é? Mas vai ter mais evidência com o passar do tempo. Então, vejam que a nossa missão não é ficarmos trancafiados em mais um segmento, criar uma religião sectária. Não é esse o objetivo. A gente precisa dialogar melhor com as outras religiões e levar a contribuição da doutrina espírita para esses temas que são tão importantes para todo o planeta. Quanto materialismo no mundo por causa da incredulidade. Quantas pessoas deixando de acreditar em Deus porque não conseguem entender a Bíblia. E a doutrina espírita traz a chave. A melhor chave para entendermos a Bíblia. E o maior exegeta, o maior intérprete do Evangelho de Jesus foi Allan Kardec, na minha opinião.
Claro que com o auxílio do Espírito Verdade. Com toda a legião de espíritos que trabalhou na codificação. Então o nosso compromisso é maior. E quando a gente lembra que nós mesmos tivemos no passado, muitos de nós fomos... Eu já disse, sério, Nazareno, você já foi da igreja. A gente tem um dever de reparar esses erros. E de divulgar. Porque não adianta virar também, não é ficar aqui trancafiados, virando doutores da lei, para inclusive criticar os nossos irmãos protestantes. Não, vamos colaborar com eles, vamos ajudá-los. Vamos divulgar mais a doutrina espírita. Vamos ajudar as casas espíritas, como nós falamos aqui, não é? Então vamos ver aqui algumas coisas importantes, não é? Kardec fala do texto bíblico, correlaciona versículos. Vou passar aqui os slides, Davi, precisar da sua ajuda aqui, mostrar mais. Olha aqui o convite de Pedro, não é? Está aqui em Mateus, disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Como é que está em Marcos? Também, mínimo, lançavam a rede porque era... Vinde a mim. E como é que esse povo, em média, como a mágica, seguiu Jesus? Não, fica estranho, não fica? Como é que está em Lucas? Aí é muito mais longo. Desembarcaram, entrou num barco que era de Simão, se afastasse da praia, falou, não sei o que, pregou, mandou lançar. Aí ele disse, mestre, pescaram toda noite, não apanhamos nada, não pescamos nada. Mas sob tua palavra lançarei as redes, e aí, ó, ele tem essa pesca milagrosa, fazendo sinais para ele. Aí por causa disso, e por causa da pregação, e porque eles já eram seguidores também de João Batista, aí seguiram Jesus. Mas não foi assim, vem aqui, me segue, porque era estranho, né? Podia até, claro, são espíritos preparados, podiam até ter lembranças, né? Desdobradas, inclusive, também, mas na Bíblia a gente vai encontrar em Lucas, sim, a informação mais completa. Então, ele vai correlacionar versículos de várias partes, como no capítulo 16, que é o que eu comentei a vocês, não se pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas, não é? Ele considera o contexto judaico da segunda revelação. Então Kardec cita isso. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é material de estudo importantíssimo para nós, não é? No capítulo 2º, a gente vai mostrar aqui que os judeus tinham ideias imprecisas acerca da vida futura. Então, na Bíblia, a gente vai ver muitos católicos e protestantes sem ideia precisa. A doutrina espírita descortina, rasga os véus, mostrando a vida futura, como é que é em detalhes, não é? Então, eles pensavam que a recompensa era bens terrenos, com a supremacia da nação, com conquistas, com mulheres, com riqueza, não é? Aborda os aspectos da linguagem, não é? Então, o estado dos costumes da sociedade judia foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares, também lá na introdução. Então, Saulo vai mostrar como aconteceu a tradução, desde a Septuaginta, que foi a tradução para o grego, e a gente não tinha do grego, a gente tinha do grego para o latim, do latim para outras línguas, e João Ferreira de Almeida, que é o principal autor que é citado, pessoal, tem várias Bíblias de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida morreu no século XVI. O português que ele escrevia, está aqui, ó. Aqui são os manuscritos, ó. Nós temos 5.500 manuscritos em grego do Novo Testamento, mas somente cerca de 50 trazem um texto completo, está tudo despedaçado, são assim, né? Os principais Códex Sináticos e o Códex Vaticanos, que encontraram também, tem um lá no Vaticano. Aí ele vai mostrar aqui quantas traduções diferentes do mesmo texto. Olha aqui, em 2ª Carta aos Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. Jesus aboliu o Antigo Testamento? Isso está na tradução de Almeida, revisada e corrigida, de 1995 ali. Uma tradução recente. Tem 6 principais traduções de João Ferreira de Almeida. Olha aqui como é que está na tradução da linguagem de hoje, que deveria ser dito, não tradução, interpretação, porque é interpretação. Olha como é que eles escrevem. Olha a diferença, não é? Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Onde ele tirou isso? Olha como é que está. Esse aqui é um fax, não uma imagem do texto da linguagem que João Ferreira de Almeida utilizou. Olha como é que... Vocês entendem esse português aqui? É o português de Dom Diniz. E ali os sentidos, né?
parece um F, deles endureceram. Porque até, aí ele acrescenta, o dia de hoje fica o mesmo véu por descobrir na lição do Velho Testamento, o qual, por Cristo, lhe é tirado o véu, não é abolido o Antigo Testamento. Olha aqui como é que está em grego. E aqui, traduções, e como é que está na Bíblia. Aí outra tradução aqui. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, é removido. Melhorou bastante, não é? Mas na Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções, mas seu espírito se obscureceram, sim, até hoje, quando leio o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado porque é em Cristo que ele desaparece. Também diferente, né? Veja o mesmo texto, mas tem muitos outros exemplos, tem casos até mais graves ainda, não é? Então aquela história do odiar, não é odiar, é amar menos, não é? E ele vai trazer a nota do senhor Pesani, a letra está pequenininha, puder até apagar essa luz aqui, acho que fica melhor para a gente ver os slides, tá, Aurélio? Por favor, te agradeço aí. E aí a gente vai ver, ele utilizando, o Pesani inclusive escreveu sobre a pluralidade da existência da alma, sobre reencarnação. Kardec recomenda a obra do senhor Pesani, para a gente entender melhor a reencarnação. Utiliza a perspectiva dos princípios espíritas. Então, para interpretar o texto, a gente precisa saber quem é Deus. Aí Deus é perfeito, imutável, soberanamente justo e soberanamente bom. Se tiver em contrariedade com os princípios do Espiritismo, a gente tem que fazer uma interpretação contextualizada, não é? Então, ele tem que utilizar os princípios espíritas. E para estudar o Evangelho, ele precisa conhecer a doutrina espírita. Precisa ter, no mínimo, os princípios básicos da doutrina espírita, né? Uns elencam 5, outros elencam 15. A gente pode elencar quantos quiserem, mas 5 são principais, não é? E olha que Kardec vai dizer, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, sagrados em geral, só são ininteligíveis, ou seja, não compreensíveis, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente. Estudar levianamente para conhecer o Espiritismo tem que ter um mínimo de trabalho, né? E como todos, mais tarde ainda melhor o reconheceram. E tem que ter isenção também. Ele agrega a contribuição dos espíritos. Então, olha os espíritos trazendo citações do texto de Jesus. Dá-se ao que já tem, tira-se ao que não tem, comentando, meditando, né? O Espírito amigo em Bordeaux. Agrega a contribuição dos espíritos, inclusive do profeta, aqui, ó, dessa passagem do profeta Jeremias, que quero tratar convosco. Os espíritos trazem citação de Jeremias, profeta muito antigo até, acharam que Jesus era a reencarnação dele, de Elias ou de Jeremias, né? Aí a contribuição de Emmanuel dos romances chamados históricos. Os comentários do Novo Testamento são imensos. Emmanuel comentou o Novo Testamento praticamente todo. Tem uma tabela, tem uma planilha que você encontra os comentários de Emmanuel sobre vários textos, até o Apocalipse. Né? Você sabe, agora é uma interpretação. Olha o que ele vai falar. Está lá no primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida. Eu vou já mostrar aqui a história a contribuição. Ele vai mostrar lá que ele vai pegar os versículos, trechos pequeninos, isolados, como se fosse um colar de pérolas. Está na primeira obra, Caminho, Verdade e Vida. E aí Haroldo leu aquilo, achou estranho. Quando ele foi ver, aquela também era uma prática comum dos autores. Se ficar muito escuro também é ruim para a câmera, não pode ficar escuro demais, tá? Deixa só essas duas da frente aqui apagadas. Tá bom, só acho que essa câmera é boa para captar pouca luz. E aí o seguinte, ele vai dizer que encontrou essa antiga técnica judaica dos rabinos, chamada colar de pérolas, ou seja, Emmanuel sabe o que está falando. E ele pega trechos, né, já é muito utilizado na abertura das palestras, como leitura de cabeceira, antes de dormir a gente lê uma mensagem daquela, porque não é somente o texto para ficar lucubrando, ali deduz consequências práticas. A grande contribuição de Emmanuel também é para trazer citações do Novo Testamento, e ali ele vai tanto ajudar a gente a compreender melhor, como ele vai, não é, trazer consequências práticas. Cada lição daquela é um puxão de orelha na gente. É uma correção de rota para o bom caminho, para que a gente, não é, possa avançar. Olha aqui, do romance Paulo e Estevão aqui que a gente comentou também.
Está no Atos dos Apóstolos, tendo contornado Mise, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava de pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Essa aqui está a versão do Atos dos Apóstolos. Olha o texto de Paulo e Estevão, muito mais detalhado, com muito mais informações. Não é? Nos romances também, a história do terremoto. No Atos dos Apóstolos fala que foi um terremoto. Sobreveio um terremoto de tal intensidade que abriu inclusive o cárcere. E aí abriram-se todas as portas. Aí quando você vai ver em texto de Paulo e Estevão, não está tempestade, uma tormenta fragorosa. Não fala em terremoto, não. E aí tem toda a informação, confirma que as celas se abriram também realmente e tal, aquela coisa toda. E aí dá a lição que Paulo deu aos prisioneiros. Por que os prisioneiros não saíram, apesar das portas terem ficado abertas? Aí a palavra em grego seismos, que a tradução correta mesmo é terremoto, em várias passagens está terremoto, também, olha, somente uma vez ela vai ser encontrada com o sinônimo de tempestade. Em 14 ocorrências, 13 são terremoto. Então Emmanuel, quando falou tempestade, não falou por acaso. Era tempestade mesmo, segundo ele, né? A gente também não vai ser fundamentalista, vai dizer que tudo... Não, vamos, claro, submeter também o controle da universalidade do ensino dos espíritos, ter esse cuidado, essa cautela. Mas as informações trazidas por Chico Xavier são realmente, né, muito interessantes, merecem ser estudadas. Então está aqui as traduções, tudo falando em a mesma palavra seismos, traduzidos como tempestade, olha aqui, em Mateus 8, 24, mostrando que ela também serve para a tempestade. Deduz consequências práticas, será mais importante, não é? Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e do desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Na introdução também do Evangelho dos Espíritos. Então, tem a estrutura da obra, vão ver, praticamente 80% dele é o Sermão do Monte, né, mas tem a situação de fora. E aí ele vai trazer muitas outras informações. Convido vocês a assistir ao seminário do Saulo César, não é? Por exemplo, ele traz uma pergunta. Livro dos Espíritos, 170, que se torna o Espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro Espírito. E agora, o que é bem-aventurado? Aí a gente tem que ir lá para o Sermão da Montanha. Quer dizer que feliz é quem... Vejam que até que a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela agora não traz mais bem-aventurados, não. A tradução mais recente traz felizes, porque a melhor tradução é felizes mesmo. Então Jesus veio falar de felicidades para nós. Felizes, quais a primeira? Não é por acaso que é a primeira? Os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a chave para muitas virtudes, diz o Evangelho. Sem humildade, como é que a gente vai aprender? Ah, não, eu sou espírita há 30 anos, eu não tenho mais que estudar nada, não. A gente não tem que estudar? Não, eu sou médium aqui da casa. Os médios são os que mais tem que estudar, são os médios. E a gente, às vezes, repetindo coisas erradas. E às vezes acontece coisas da prática. Por exemplo, eu não sei se foi, acho que é Raul Teixeira que conta, esse postor muito querido, ele contando que uma senhora estava com, a mais antiga, na cabine de passes, não é? Com a turma lá de passes, a mais experiente, aquela senhora, ela estava com os pés inchados, por causa da idade, etc. Estava com os pés inchados, ela resolveu tirar os sapatos e ficou descalça, aplicou o pé, os passes naquele dia descalço porque estava com os pés inchados. Quando chegou na próxima semana, como é que estava o pessoal no passe? Todo mundo descalço. Eu acho que é para melhorar a circulação da energia, aterrar, sei lá o quê. Olha como a gente é bobo. A gente sai repetindo erros porque alguém fez e a gente acha que aquilo é que é o certo, é que é a tradição. Por quê? Porque a gente não conhece doutrina espírita. Então, não é nem por maldade que a gente vai perpetuando erros, trazendo atavismo, condicionamentos que trazemos de outras igrejas, de outras religiões, que é natural que a gente traga, mas a gente precisa conhecer a doutrina espírita para ela dar esse norte, para a gente saber separar o joio do trigo, não é? Então, saber. Então, quer dizer que feliz é quem? É quem é humilde. Felizes são os que choram, os aflitos no mundo de expiação e provas, eles são os felizes, porque eles já estão agora se depurando, resgatando e não se comprometendo mais, esses que são os felizes. Felizes, misericordiosos e tal, e vai falar aquilo que é a felicidade, é quem segue
Jerônimo Mendonça dizia que o roteiro de felicidade está no Sermão do Monte, trazido por Jesus. E ali a gente vai. Tanto que o Saulo me mandou também um link, um seminário dele sobre a busca da felicidade. E ele vai estudar o quê? O Sermão da Montanha, não é isso? Então vejam quanta coisa curiosa. E a gente lembrar então das bem-aventuranças. E aqui não vai dar tempo, a gente convida vocês então para procurar Saulo César, estudo do Evangelho, do Novo Testamento, aliás, e as diretrizes utilizadas por Kardec. Né? Ele vai estudar inclusive alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, até terminar com as preces espíritas. E para a gente concluir, pessoal, não entendi? Saulo já esteve aqui, sim, que maravilha, não é? Nós já estamos no horário, eu posso pedir para uma pessoa fazer a nossa prece? Sim? Uma pessoa muito especial, Chico Xavier, fazer a nossa prece? Mas eu não serei o médium não, vai ser um vídeo, tá? Só antes disso lembrar de uma citação importante. Eu costumo terminar minhas palestras com essa citação aqui. Olha, são trechos de várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, do Novo Testamento. Ela chama Jesus e a Alegria de Ver, que é o trecho principal. Mas olha o que é que tem no finalzinho, que a gente está levando motivação para as pessoas, está levando, não é, alegria e esperança. As pessoas estão desconsoladas. E olha, que palestrante motivacional melhor do que Jesus eu não conheço. Olha o que ele vai nos dizer. Não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, né? Vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. É Deus com D minúsculo, a gente tem que entender. É espíritos imortais, somos divinos. Em outra parte ele fala, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra. Em outro trecho, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Está onde? No Evangelho do Mestre, né? Então a gente vai pedir para Chico fazer a nossa prece. Vocês encontram na internet esse vídeo. Prece do servidor, tá? Foi exibido no primeiro Congresso Espírita de Medicina e Espiritualidade. Também está com o nome de homenagem em Washington. Vou só ligar aqui a caixinha de som. A gente vai escutar a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Então, o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. Para parabenizar o trabalho da doutora Marlene Severino Nobre, né? Hoje no mundo espiritual, trabalhando também em defesa da vida. Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910. Reencarna Francisco de Paula Cândido, mais tarde Francisco Cândido Xavier, numa cidade pequenina do interior de Minas Gerais. Rapaz pobre, mulato, estrábico, numa família de 15 crianças que muitas delas ele ajudou a cuidar e a sustentar. E um dia às margens de um açude, vai reencontrar seu benfeitor espiritual Emmanuel, que lhe aparece como sacerdote envolto em luz, e vai conduzi-lo na mediunidade com Jesus, com segurança, deixando-nos 499 obras mediúnicas de sua lavra, é o número atual. Dezenas de milhares de cartas psicografadas, consolando as mãezinhas com o coração destroçado da saudade dos filhos. Uma vida de exemplo, e foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. E por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo. Por causa de muitos missionários, mas e sobretudo de Francisco Cândido Xavier. 92 anos, 75 dedicados à doutrina espírita. Ele vai nos trazer agora a prece do servidor de Emmanuel para encerrarmos o nosso estudo. Pela sua psicografia, na sua própria voz. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação
de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.